Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Estamos lendo juntos agora as parábolas de Jesus e chegamos em Mateus capítulo 25, onde nós encontramos 3 parábolas muito importantes sobre o reino dos céus. E hoje vamos ler uma dessas parábolas, a primeira, que é a parábola das 10 virgens. E vamos ver o que Jesus quer nos ensinar usando essa parábola. Então vamos lá, Mateus 25, de 1 a 13, presta bem atenção. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas acabaram cochilando e dormindo, mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Era costume no tempo de Jesus que os casamentos aconteciam e havia uma cerimônia. Esses casamentos, numa das cerimônias que aconteciam, o noivo chegava à noite e ele ia em direção à casa da noiva. E era costume ter essas moças, né, que seriam hoje as damas de honra, como nos casamentos hoje em dia, que tem os padrinhos, noivos e até damas de honra que acompanham a noiva no altar, na igreja. Naquele tempo, a coisa acontecia assim. Quando o noivo chegava à noite, essas moças, né, vestidas com a caráter e com essas lâmpadas acesas, elas iam à frente, iluminando o caminho para o noivo chegar até a noiva. Era uma cerimônia, e Jesus usa justamente os detalhes dessa cerimônia para nos ensinar algo muito importante. O que nós temos aqui? Nós temos, como de costume, 10 virgens, 10 jovens, que iriam ali acompanhar o noivo quando ele chegasse. Então elas tinham lâmpadas acesas, porque era noite, e elas deveriam acompanhar o cortejo, guiando o noivo até a casa da noiva. Mas diz que 5 dessas jovens eram prudentes, mas 5 eram insensatas. As prudentes, sabendo que o noivo poderia demorar, e elas recebiam essa lâmpada, né, já com fogo aceso, elas levaram, né, um azeite de reserva, que era o combustível da lâmpada, para que a lâmpada estivesse acesa quando o noivo chegasse. Mas as insensatas, por algum motivo, não pensaram nisso e não levaram esse azeite extra junto com elas. E realmente o noivo demorou. Ele só chegaria meia-noite e elas acabaram cochilando na espera do noivo. E diz que à meia-noite ouviu-se uma voz dizendo: eis o noivo estava chegando. Então elas acordaram, levantaram, né? E aquelas prudentes que tinham levado o azeite de reserva, elas tinham como derramar esse azeite para manter a lâmpada acesa. Mas as insensatas, o que aconteceu com elas? Elas, como não tinham levado esse azeite, estava apagando, elas pensaram: e agora, né? Elas procuraram as prudentes e disseram: dai-nos do vosso azeite.
E é óbvio que as que tinham levado o azeite de reserva já tinham usado na lâmpada delas e disseram, não tem como, nós não temos como dar esse azeite para vocês, vocês deviam ter comprado. E elas até saíram para tentar comprar, não sei como, talvez num vizinho, talvez ali perto, mas óbvio que não deu tempo. As 5 virgens que tinham as lâmpadas acesas acompanharam o noivo, ele entrou na casa, a porta se fechou, e quando as outras chegaram, ainda na esperança de entrar, não conseguiram. E foi uma decepção muito grande. E eu entendo isso claramente, porque eu casei um filho agora recentemente, minhas filhas foram madrinhas, e eu acompanhei todo o preparativo dos vestidos das madrinhas, que eram da mesma cor, e os cabelos, e no dia do casamento foi em São Paulo, os preparativos para todo mundo chegar na hora certinha, para entrar no cortejo do casamento, e foi realmente uma coisa assim, muito interessante, muito empolgante. E eu fico pensando na decepção daquelas meninas que não puderam entrar, pela essa insensatez de não ter pensado, né, de levar o azeite de reserva. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? O que Jesus queria nos ensinar? Bom, é óbvio que Jesus estava falando àquele povo daquele tempo, muito devoto dentro da religião, muito fiel à lei de Moisés, à frequência nas sinagogas ou no templo, mas que, de fato, não tinham conhecimento de Deus. Ou seja, nós podemos ser guiados pela luz da igreja, porque as lâmpadas no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, representam as igrejas. Então, nós podemos ter a luz da igreja, mas não ter, pessoalmente, um relacionamento com Deus, um conhecimento de Deus. Muitas vezes nós seguimos quem segue, ou quem nós achamos que está seguindo, mas não estamos seguindo a Jesus. Muitas vezes, o nosso pastor é um homem, e não Jesus Cristo. E alguém pode dizer, mas a Bíblia fala de pastores, né? Homens que são pastores. A Bíblia até fala lá em Efésios que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas a Bíblia fala que até chegarmos à unidade da fé, até chegarmos ao conhecimento do Filho de Deus. E, de fato, desde o início, né, quando Deus deu esses ministérios, lá no começo, começando com os apóstolos, eles foram escrevendo, ensinando a igreja, aqueles que andaram com Jesus, contando a história de Jesus, contando os ensinos de Jesus. Nós mesmos estamos lendo parábolas que Jesus proferiu e só as conhecemos porque esses homens deixaram isso registrado no que a gente chama de Escritura Sagrada. A Bíblia. Nós cremos que a Bíblia foi divinamente inspirada por Deus, tanto o Velho como o Novo Testamento, com um único objetivo: nos apresentar a Jesus. Então, os ministérios tinham, e até hoje ainda têm, essa importância de nos apresentar Jesus, né? Sempre alguém está apresentando Jesus para alguém e levando essa pessoa a uma entrega a Cristo. Esse é o objetivo da pregação e do ensino. É isso que nós estamos fazendo aqui, todo domingo, apresentando Jesus, apresentando o Evangelho para aquelas pessoas, né, que ainda não o conhecem. Mas o que acontece? Quando essas pessoas ouvem a pregação e o ensino e se entregam a Cristo, o pastor delas passa a ser Jesus. Esse é o grande problema que eu vejo aqui, né? Esse, para mim, é o grande problema do dai-nos do vosso azeite. É o fato que muitas pessoas, elas recebem a lâmpada acesa, isso seria a pregação e o ensino sobre Jesus, mas elas continuam depois, ao invés de conhecer a Jesus, se entregar a ele e o seguindo,
e sendo guiada por ele, pelo Espírito Santo, que representa o azeite, elas continuam seguindo aquelas pessoas que apresentaram Jesus. Ou porque essa era a intenção das pessoas que apresentaram, de fazer discípulos para si, e isso explica porque tem tanta igreja no mundo, com ensinos e doutrinas diferentes, essa fragmentação que existe no cristianismo, tem muito a ver isso. Homens que dizem ser chamados para ser pregadores, pastores, evangelistas, e ao invés de apresentar Jesus para as pessoas e ensinar essas pessoas a seguir Jesus, a ter luz própria, no sentido de ter relacionamento com Deus, de seguir a Jesus Cristo, não. Elas acabam ensinando essas pessoas que essas pessoas precisam ser submissas a elas, precisam se obedecê-las, precisam crer no que elas falam e arrastam pessoas após si. E isso é um relacionamento muito, muito idólatra. Porque a partir do momento que você segue homens, ou segue ensino de homens, ou anda na luz desses homens, você não está realmente seguindo a Cristo. E é isso que muitas vezes acontece, né? E é isso que a gente vê. Pessoas que, ao invés de ter um relacionamento com Deus, depois de Jesus ter sido apresentado a elas, depois de elas terem sido ensinadas a andar no que Jesus ensinou, elas não passam a seguir a Cristo. Elas não passam a ter Jesus como pastor. E a luz que elas têm na vida delas não é a luz que vem desse relacionamento, né? Então, muitas vezes, essas igrejas, elas não são sadias por causa disso. Porque elas não estão levando as pessoas a ter Jesus como pastor, mas esses homens acabaram se tornando o pastor dessas pessoas. E isso, para mim, é assustador. E isso vai trazer uma grande decepção. Porque as lâmpadas dessas pessoas, elas vão se apagar. Elas vão se apagar porque elas não têm relacionamento com Deus. Tardando o noivo, como tem acontecido, porque faz mais de 2000 anos que Jesus veio e prometeu que voltaria para pôr fim à história, para introduzir o reino eterno de Deus, para nos levar para os novos céus e nova terra. Já faz muito tempo que Jesus prometeu, e muita coisa aconteceu, e muitas lâmpadas realmente se apagaram por falta de azeite, por falta de relacionamento com Deus, pela astúcia desses homens que fizeram discípulos após si, e mudaram o evangelho, e introduziram um outro espírito nesses agrupamentos, que não tem nada a ver com o espírito de Cristo. E essa é a realidade hoje do cristianismo, né? Fragmentação do cristianismo, com homens se colocando numa posição de guiar pessoas que já conhecem a Deus ou deveriam ter conhecido, ou acabaram se convertendo num outro Cristo fabricado por esses homens, segundo o entendimento deles. Eles realmente não foram um instrumento para apresentar a Cristo e o Evangelho para as pessoas, não fizeram discípulos para Jesus, mas fizeram discípulos após si. E essas lâmpadas, por falta de azeite, perderam a luz. E é uma situação muito triste, a situação que o cristianismo se encontra. Mas isso nos traz uma advertência, que é o fato de que nós precisamos ter esse azeite próprio, ter um relacionamento com Deus, ter Jesus como pastor, ter em nossas vidas o Espírito de Deus nos guiando. Sim, é bom a gente, nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos de ouvir a voz de Deus na vida dos nossos irmãos. Mas isso deveria ser uma coisa plural, né? Eu gosto muito de
de ouvir pessoas que conhecem a Deus, eu aprendo com essas pessoas, mas eu nunca faria essa bobagem de me ligar a um ministério específico e só ouvir ele, né? Eu poderia citar muitos homens que eu considero homens de Deus, de várias confissões, como o Ed René Quivide, que é um batista, como o padre Júlio Lancelotti, que é um católico, como o próprio Caio Fábio, né, lá do Caminho da Graça, e outros irmãos que eu tenho visto que têm sido guiados por Deus, mas eu nunca cometeria a loucura, a imprudência de deixar o meu relacionamento com Deus para ouvir esses homens e segui-los. Isso é o que eu quero terminar falando. Uma coisa é quando esses homens te inspiram a buscar a Deus. Uma coisa é quando esses homens te inspiram a andar com Jesus. Outra coisa é quando esses homens atraem discípulos após si. Eu poderia ter me ligado a um desses ministérios e passar a ouvir a voz de Deus da boca deles, como muitos fazem, e ficar parecido com eles e ser um reprodutor do ensino deles, mas eu sei que isso não é a vontade de Deus. A própria Bíblia fala que Deus deu uns como apóstolos, profetas, você vê vários, a ideia era essa, vários ministérios que ajudariam as pessoas a conhecer a Deus para depois essas pessoas seguirem a Jesus. E nunca essa ideia de que cada ministério agrupasse pessoas em torno delas, como é que a gente vê isso hoje em dia. Quando eu faço críticas à religião, eu faço crítica a esse tipo de coisa. Eu não tenho nada contra os ministérios, eu não tenho nada contra aqueles que Deus tem levantado, e eu acho eles uma bênção. Nossa, como eu aprendo com o Ed René, com o padre Júlio Lancelotti, com o Caio Fábio. Eu estou citando esses porque esses são conhecidos, mas existem outros pastores e padres que estão aí ensinando e que nos inspiram a seguir Jesus. Mas de forma nenhuma eu cometeria a imprudência de depender do azeite deles, de depender da luz que eles têm. Jesus nos chama pessoalmente para andarmos com Ele, para sermos iluminados por Ele. E todos esses homens nos servem de inspiração a fazer isso, e não a segui-los. Que Deus possa nos dar entendimento, para que naquele grande dia nós não sejamos decepcionados e encontrar nossas lâmpadas apagadas, justamente porque nós não temos pessoalmente um relacionamento com Deus. Que Deus abra o nosso entendimento.